você já sentiu assim que você tem muito potencial, muita capacidade, já estudou um tanto nessa vida, mas porque cargas d'água você não consegue avançar muitas vezes. Porque cargas d'água, essa insegurança continua a te acompanhar no dia a dia. Você duvida da tua capacidade, você duvida da tua competência, você duvida das tuas habilidades, você duvida de você o tempo todo. Então, eu convido você hoje a mudar isso. E como que eu faço, Cris, para mudar isso? Olhando para o teu sistema. O meu primeiro convite dessa primeira aula com você aqui é convidar você a olhar com a alma, com os olhos do coração, com o amor que vê, para o teu sistema e perceber se há exclusão. Perceber se você ocupa um lugar que de repente não é seu. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro sobre ocupar um lugar que não é seu, que também aconteceram comigo. Quando eu trago algo para vocês aqui, é porque eu já vivi isso. Teve uma época da minha vida que eu viajava muito, inclusive viajei para fora do Brasil, inclusive fiz palestra fora do Brasil. E eu morava com os meus pais, porque as minhas crianças eram pequenas. A minha mãe começou a ocupar o meu lugar na vida do meu marido, na vida da minha família. E eu comecei a ocupar o lugar da minha mãe para com o meu pai. Como que se deu isso? A minha mãe chegava em casa, muitas vezes, e o Felipe, meu esposo, falava assim: vamos no mercado, Cris? Ela respondia: vamos, Felipe. Pegava a bolsa e quando eu via, ela estava sentada no banco da frente esperando ele para ir para o mercado. As minhas crianças falavam: mamãe, a minha mãe dizia: que foi? E às vezes elas falavam: vovó, e eu dizia: que foi? O meu pai chamava Isabel e dizia: que foi, pai? A gente estava já confundindo as identidades, a gente estava totalmente ali fora de lugar, hierarquicamente falando. Eu estava indo para o lugar de esposa do meu pai e minha mãe estava vindo para o lugar de esposa do meu marido. Entenda, gente, não é no sentido literal, é ocupar o lugar, entenda? Você ocupa o lugar. Então, aqui estou eu, aqui está meu esposo, aqui está minha mãe e vou pegar um outro bonequinho aqui. E digamos que aqui está meu pai, a grosso modo falando, né? Então, eu tinha lá minhas crianças, minhas 3 crianças. Vou pegar mais uma aqui. Tudo menino, mas tudo bem. Só para representar. Não é no sentido literal, mas é no sentido de movimento de alma e hierárquico, de ocupar o lugar. Então, assim, a minha mãe foi para o meu lugar e eu vim para o lugar da minha mãe. Porque quando meu pai chamava, lá no YouTube não está aparecendo. Quando meu pai chamava, eu respondia. Quando meu esposo chamava, minha mãe respondia. Quando as crianças chamavam mamãe, minha mãe respondia. Quando as minhas crianças chamavam vovó, eu respondia. E isso estava virando um emaranhado. Eu estava começando a discutir com meu pai, até o meu esposo, que é uma pessoa 100% tranquila, já estava quase entrando em discussão com a minha mãe. Então eu tive que fazer um movimento e colocar ordem, me colocar no meu lugar de esposa, de filha, e devolver o lugar para minha mãe. Então eu cheguei e tive uma conversa. Eu falei assim, ó, mãe, a partir de hoje, vamos combinar, quando as crianças chamar mamãe ou mãe, sou eu que respondo. Quando ela chamar vovó, é você que responde. Quando o Felipe falar, Cris, vamos fazer tal coisa, eu sou a Cris, eu respondo. Quando o pai chamar, Isabel, vamos fazer tal coisa, você responde. Vamos voltar para os nossos lugares. Gente, a paz se instalou de um jeito. Eu tenho muitos vídeos, sabe, com o meu pai, e foi muito incrível. Hierarquicamente, nós estávamos saindo do lugar e estávamos se emaranhando. Gera conflito, gera briga, exigências, sensação de que um está falando do outro. Então, isso é estar fora do lugar. E o meu convite para você essa noite é para você olhar para a tua família atual. Família atual é o quê? Você, teu esposo, ou você, tua esposa, filhos. Família de origem. Você, teus pais e teus irmãos. Então, eu convido você hoje a olhar para a tua família atual e para a tua família de origem e perceber se há pessoas ocupando lugares que não são delas. Porque isso vai dar problema para você também.
Então, outro movimento que você pode fazer dentro das leis sistêmicas, muitas vezes a gente não quer entregar o sucesso para os nossos pais. Isso também é inconsciente. Quando eu fazia esse movimento de lealdade à pobreza, à miséria, votos de lealdade à pobreza e à miséria que meu pai viveu, eu não estava querendo entregar o sucesso para ele. Tudo que eu mais queria era ter sucesso na vida. Tudo que eu mais queria era ter uma conta recheada. Tudo que eu mais queria era ter investir na minha saúde, cuidar de mim e tudo mais. Hoje eu só posso cuidar da minha saúde, eu só posso pagar academia para minha filha porque financeiramente eu consegui vencer muitas barreiras. Mas eu não queria entregar o sucesso para o meu pai. Então eu me sabotava e voltava a ficar no mesmo lugar. Então essa é uma questão. E aí, o que isso gera em nós? Várias crenças. Crenças é tudo aquilo que eu vi se repetir milhares de vezes na minha frente. Eu senti, eu ouvi, eu toquei muitas vezes. Então eu acreditei que aquilo é real. E o que muitas vezes a crença serve? Para nos limitar, para paralisar. Lembrando que na minha cabeça, gente, crença é crença. Não existe crença potencializadora e nem crença paralisadora. Crença é crença. Se eu acreditar que eu vou faturar 100 mil, eu vou faturar 100 mil. Mas talvez eu não fature 200, 300, porque eu acredito que eu vou faturar 100 mil. Então, na minha cabeça, no que eu estudei, não existe crença que potencialize e paralisa. Crença é crença. E a tua crença é que vai determinar o quão você avança na vida ou não. Só que muito das nossas crenças, elas só são cognitivas aqui, comportamentais. Elas só existem aqui criadas. E por isso que eu não permito, às vezes, romper a barreira. Porque eu acredito que aquilo é verdade. E da onde que veio isso que eu vi, vivi, senti? Do meu sistema familiar. Quando eu entendo, compreendo e aplico as 3 leis na minha vida, isso se dissolve. Você sai da insegurança para a segurança, porque você entendeu quem é o seu sistema, a quem você pertence. Você entendeu a sua essência, você ocupou o teu verdadeiro lugar na família. Você está hierarquicamente no seu lugar, no seu devido lugar. Você entendeu o que é a lei do equilíbrio e troca, então você vai levar a um nível de crescimento e não de desequilíbrio. É fácil fazer isso? Nunca falei que era fácil, mas é simples. E o essencial, como dizia Bert Hellinger, é simples. Só que se eu não dar um passo em direção a esse simples, eu nunca vou chegar ao essencial. Percebe, gente?